Kiel, uma vez, desviou o olhar de Strauss para o soldado que havia-lhe respondido. Auschwitz-Birkenau? O campo? Era uma pergunta retórica. Ele sabia muito bem o que aquilo significava. Ao contrário de Strauss, a surpresa do psiquiatra não fez seus olhos brilharem. Era claro que, como psiquiatra, seria uma oportunidade de estudo incrível. Que outro psiquiatra não gostaria de poder ter acesso a estudar o que se passava na mente daquelas pessoas? Porém, não sabia se tinha estômago para isso. Como médico, já estava um passo à frente de tantos outros cidadãos alemães que sequer tinham conhecimento do que se passava dentro dos campos. Tivera acesso a artigos científicos médicos e de experimentos. Experimentos feitos com cobaias do campo. Não cobaias. Vítimas. Essa era a palavra que ele preferia. Vítimas vindas desses campos, principalmente de Auschwitz II. Ainda assim, o homem ainda não tinha a mais vaga ideia do verdadeiro horror que ainda presenciaria naquele lugar. A revelação conseguiu calá-lo pelo resto da viagem. Olá pessoal, aqui é a Dina, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Estante. A resenha de hoje é a nova obra da nossa autora parceira J.C. Gray. Ou J.C. Gray, enfim. Bem, este é um dos momentos em que eu gostaria de não fazer esta resenha em áudio. Pelo título já deu para entender que o nome deste livro está escrito em latim e eu não sei bem se estarei a pronunciar bem, portanto, espero não fazer papel de idiota. O livro da J.C. Gray que resenhei foi Scientia Sanguinis, que traduzindo para português significa ciência de sangue. Interessante que a origem do título só se percebe quase nas últimas páginas do livro. Mas bem, começando a resenha. Esta obra começa com algumas palavras da autora, a dizer que o vilão desta história é o protagonista. Foi um processo complicado até podermos chegar a este livro. A autora questionou-se, percebemos nestas primeiras palavras, nesta apresentação à obra, que a J.C. Gray demorou a construir este enredo, não porque não conseguisse ou tivesse dificuldade, mas porque é uma trama pesada entre aspas. Em si, é realmente uma trama pesada. Estas primeiras palavras da autora inspiram qualquer autor que se encontre na mesma situação, ou até mesmo a qualquer pessoa que tenha medo de caminhar por caminhos que não são comuns para ela. Depois desta reflexão, temos a história. Começamos por conhecer Sigurd Strauss, um alemão cirurgião que está a ser transportado para o campo de extermínio Auschwitz. Ao lado dele conhecemos também Norman Kiel, um alemão que é médico psiquiatra. Strauss era um dos nomes e dos homens mais conhecidos por entre os cirurgiões alemães em Berlim. Ele era branco demais, o que ajudava nas preferências, e serviu o país durante a Primeira Guerra Mundial. Este médico era fechado, era meio... falava muito pouco, não era muito sociável. Bem diferente do colega Kiel, que se mostrava mais humano. E a autora foi inteligente e foi interessante também percebemos que ele, enquanto psiquiatra, tinha muito mais humanidade e não tanto o Strauss. Os dois foram para a equipa de médicos, a equipa que existiu na época da Alemanha nazi ou nazista, como falam no Brasil, e, bem, lá os médicos são divididos e obrigados a não contar nada do que se passa por lá, nem às esposas por meio de cartas. E vemos o nome conhecido, o médico-chefe de Auschwitz, Eduard Werths, que ele acaba por ir parar para a obstetrícia e Strauss é destacado para a equipa de experimentos de Joseph Mengele. Strauss mostra ser totalmente alemão, até parece copiar os jeitos de Mengele, que ele, enquanto psiquiatra, percebemos os pensamentos dele sobre o colega nas anotações que ele faz muitas anotações no seu diário, caderno, o que queiram designar. Claro que estas anotações estão guardadas, não é? Ele não as mostra a ninguém. Que ele passa horrores no campo de extermínio, não tanto quanto os judeus, claro, mas enquanto humano e bom médico, percebe que as coisas por lá são estranhas demais. As mulheres têm crianças num local completamente desumano. Mengele apenas salvava as crianças gêmeas, tinha uma obsessão por essas crianças. Ele queria melhorar os soldados alemães, queria torná-los invencíveis, também queria tentar criar uma nova raça branca, onde todos tivessem olhos claros.
Enfim, lembram-se do que disse há uns segundos atrás sobre ser uma trama pesada? Pois é mesmo. Estamos no meio da Segunda Guerra Mundial, onde vemos judeus a trabalharem, o trabalho liberta, entre aspas, que se encontra no campo de extermínio de Auschwitz. Lemos sobre médicos não salvarem pessoas que caíam de cansaço ou de fome. Temos um pequeno vislumbre nesta obra sobre as situações pouco humanas que ocorreram naquela época. É uma leitura que eu posso dizer angustiante. Até parece um paradoxo. O enredo é angustiante, mas o livro é ótimo. A autora escreve bastante bem. É uma obra que se demora um pouco a ler. Necessitei de algumas paragens. Foi complicado. Foi uma leitura muito pesada. É uma leitura... Não é que a autora seja má a escrever. Ela não é de todo. Mas o tema que ela usou é tão pesado que leva o leitor a demorar na sua leitura e a fazer paragens porque não aguenta. Enfim, é tanta coisa, tanta crueldade que não dá. O leitor é obrigado a parar, mesmo que não queira. A autora conseguiu transmitir a dor. Foi bem conseguido. É um livro aconselhado para quem gosta de fantasia sombria, de ficção científica, do tema da Segunda Guerra Mundial, mas, claro, aviso que é que é um tema pesado e, portanto, para maiores de 18 anos. E, bem, é esta a resenha de hoje. Espero que tenham ficado curiosos. Deixem os vossos feedbacks. A autora tem agora o livro no Catarse, portanto, vão lá apoiar a autora. Estamos aí com o link nos comentários, nos comentários não, na descrição do YouTube. Vejam e ajudem e apoiem. A autora merece, é um livro incrível. Agradecemos à autora pelo envio da obra. Eu gostei imenso de a ler. Foi uma obra pesada, mas foi uma obra muito boa. E já sabem, se gostaram, deixem um like, inscrevam-se ou subscrevam-se no canal, sigam-nos nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram, e caso queiram ser nosso autor parceiro, deixem uma mensagem nas nossas redes sociais ou enviem e-mail diretamente, que se encontra no card, o link na descrição, juntamente com o link no Catarse, que a autora tem disponível para nós apoiarmos. E é isto, pessoal. Esta foi a obra divulgada de hoje. Obrigada à autora, Jessie Gray. Foi uma obra incrível, foi um prazer ler esta obra, mesmo que tenha sido bem pesada, mas é uma obra que, para quem seja maior de idade, é aconselhável a sua leitura, até mesmo para conhecerem um pouco mais sobre o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, em que, enfim, foi uma monstruosidade. E é isto, pessoal, eu despeço-me por agora, até um próximo episódio e até breve.